Senhoras e senhores, tudo bem? Saudações com a paz de Cristo. Fica aí até o final, por favor. Prometo que eu não vou te encher muita paciência. Vem pra cá. Se inscreve, curta, compartilha. Sextou, sexta-feira. Sexta-feira 12, né? Se for sexta-feira 13, hein? Deus me livre. Vamos lá. Vai ser amanhã, né? Amanhã sábado, perdão. Isso. Sábado 13, domingo 14. Domingo tem de novo. Eu vi agora Caetano Veloso chamando o povo para ir pra rua, né? Mais uma vez o PT vai pra rua. Para poder barrar a dosimetria. E olha, você viu o que aconteceu na última, né? Você viu. Vamos lá, vamos acompanhar. O PT pode tudo, né? Nós não podemos nada. Vamos ver o escândalo aqui, envolvendo a esposa de Alexandre de Moraes. Peraí, que o Flávio tá falando agora. O Flávio, futuro presidente do Brasil. Rapidinho, vamos lá. Da economia é fundamental, mais uma vez, porque o Brasil ele está num momento em que todos estão vendo que o país vai ficar insolvente. O presidente Bolsonaro pega um governo em 2019 com a relação dívida-PIB de 75%, mesmo com pandemia, ele entrega lá com essa proporção caindo para 71%. Agora o Lula já jogou de novo para 80% e a expectativa é que chegue a 85% no final do governo dele. Quer dizer, é uma loucura essa relação dívida-PIB. O Brasil não tem de onde mais tirar dinheiro. E a gente tem que inventar alguma coisa, a gente tem que inventar não, a gente tem que estudar o que é que para de pé para botar um teto nesse crescimento dessa expectativa de a dívida PIB continuar tão alta. E por que eu falo isso? Porque isso é que atrapalha, o Brasil não vai ter condições de investimento. O Brasil, mais do que nunca, vai precisar criar uma segurança jurídica aqui no país para atrair esses empreendedores, para que eles possam colocar o dinheiro aqui, ter a certeza que vão ter o lucro deles, de uma forma previsível, e a população poder voltar a sonhar em ter um emprego que pague bem, para que possa se libertar do Bolsa Família. Então, essa questão da economia, eu vou escolher um time aqui que seja altamente técnico e que tenha toda a autonomia para fazer o que tiver que ser feito para salvar o Brasil dessa tragédia anunciada que vai acontecer com relação ao PT. Outra pauta, além de segurança e economia, que eu vou querer focar bastante, sem dúvida alguma, é a pauta da educação, porque isso está atrelado à questão da segurança pública. Hoje, a nossa molecada, ali as crianças, os adolescentes principalmente, estão sem nenhuma expectativa de futuro. Eles estão estudando e desesperançosos, achando que não vão conseguir um lugar no mercado de trabalho. Então, qual vai ser a nossa missão aqui? Pegar o foco da educação, jogar quase que integralmente para o ensino básico, para o ensino fundamental, para essa garotada poder aprender de verdade matemática, português, ciências, tecnologia. E assim, eu vou pegar na mão dessa molecada e vou levar pelo ensino médio até ele conseguir criar a própria empresa, até ele conseguir ter uma carteira de trabalho assinada para ele ter a independência dele, porque ele vai ser próspero. Então, essa mentalidade que a gente precisa incutir nessa garotada, porque hoje estão sem expectativa nenhuma. E como é que a gente faz isso? Tem dinheiro pra caramba na educação, mas hoje o dinheiro é usado para fomentar peças em que crianças sobem num palco com adulto nu e ficam tocando no adulto. Aí é o dinheiro da educação, da cultura, da ciência e tecnologia, das universidades, está indo para isso hoje em dia. Está sendo pago para financiar a cirandinha lá, um enfiando o dedo atrás do outro no palco. Isso é uma humilhação para o Brasil. Quem não fica indignado com um troço desse já perdeu a razão de viver. Então, eu quero pegar esses recursos que hoje são gastos dessa forma para formar militância, para ficar pagando coleguinha de sindicato, de ONG, e botar para a molecada poder ter laboratório, poder ter planetário, exposição em sala de aula, porque essa molecada tem que sonhar em ser uma Raíssa Leal, tem que sonhar em ser uma Daiane dos Santos, tem que sonhar em ser um astronauta. Aí, ó, já está com o seu plano de governo, né? Os Estados Unidos comemoram a aprovação da dosimetria na Câmara. O Christopher, ele é vice-secretário dos Estados Unidos, comemorou, então, a aprovação da dosimetria. Em suas redes sociais, ele afirmou que os Estados Unidos veem o avanço do projeto com bons olhos. Ele argumenta que a medida representa o início de um caminho para restaurar as relações diplomáticas com o Brasil. Segundo ele, Washington acompanha com preocupação o uso
do sistema judicial brasileiro para instrumentalizar as lideranças políticas do país. Os Estados Unidos têm expressado consistentemente preocupação com as tentativas de usar o processo legal para instrumentalizar as diferenças políticas no Brasil. Escreveu ele ali na rede social dele. Vamos ver um escândalo agora envolvendo... Olha o que essa jornalista fala. A gente falou aqui na semana passada do esforço que alguns ministros do Supremo estavam fazendo para garantir uma blindagem para o Banco Master. Tudo porque o Dias Toffoli decidiu que nada mais na investigação podia ser feito sem autorização dele e ainda decretou sigilo total sobre o processo. Na prática, a apuração parou e a razão para isso a gente sabia. Era o medo do que o caso podia revelar sobre os políticos, mas também sobre os próprios ministros do STF. E não deu outra. Duas informações bastante graves já vieram à tona. A primeira, horas antes de avocar o caso para si e ainda decretar o sigilo, o Toffoli viajou para o Peru no jato de um empresário para assistir a final da Libertadores junto com o advogado de um dos investigados que já tinha sido até preso na operação. E ainda atendeu o pedido desse advogado para deixar que o cliente visse todas as provas que fossem do interesse dele. Para o público, ficou o sigilo. O Toffoli ainda quis alegar que os dois voaram juntos, mas não se falou em Master, só se falou do Palmeiras. Não colou, é claro. Mas eu descobri que um outro ministro também tinha muitas razões para querer que o processo do Master ficasse escondido. O Alexandre de Moraes. Já se sabia que o escritório da mulher e dos filhos dele tinha um contrato com o banco. O que não se sabia ainda era o valor, R$3.600.000 ao mês durante 3 anos, o que dá quase R$130 milhões no total. É um valor muito alto, muito acima dos parâmetros, até mesmo para as grandes estrelas da advocacia. Mas tem mais. O contrato prevê a defesa do banco e dos controladores, não só na Justiça, mas também no Banco Central, na Receita Federal e até no Congresso, para acompanhar projetos de lei do interesse do Master no Senado e na Câmara Federal. Que projetos são esses? Que tipo de acompanhamento? Bom, a gente perguntou para todos esses órgãos sobre reuniões, petições ou documentos que a Viviane de Moraes tenha protocolado em favor do Master. Mas ninguém respondeu. O ministro e a mulher dele também continuam em silêncio. E esse caso já provocou um enorme constrangimento no Supremo, sem contar o pânico do que ainda pode sair desse baú. O caso continua parado e o sigilo continua valendo, mas o papel do jornalismo profissional é jogar luz sobre o que os poderosos estão querendo esconder. E é isso que a gente vai continuar fazendo por aqui. Então se liga no meu blog, no site do Globo e no... Quase 4 milhões por mês a esposa de Moraes recebia do Banco Master. Quantos processos ela está inscrita? Um processo. É o mais caro processo da história de todo mundo. Você viu o contrato? Quase R$200 milhões. Na verdade, pessoal, eu queria falar para você o seguinte, que não ela não foi contratada para poder advogar, se é que vocês me entendem. O que foi contratado foi o nome dela, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Vocês entenderam? Entenderam ou não? Então, estamos falando em nome e não advogado. Advogado, qualquer um pode fazer. O negócio é, na hora que fala lá, ó, o nome Banco Master, aí ele é blindado no sistema. Você viu que o Toffoli, ele suspendeu as investigações todas. Suspendeu por quê? Alguém tem foro aí? Por que é o Supremo? Tem que ser a Polícia Civil. E não a Polícia Federal. Ninguém tem foro. O dinheiro, pessoal, não faz a pessoa ter foro, mas faz ela ter influência. Vocês entenderam? Entenderam? Então, contratar o escritório para ter uma blindagem. O ministro votou também agora há pouco, tá? Para manter a cassação da Zambelli. Marcelo, mas ele tinha decidido ontem. Ontem a decisão monocrática. Hoje ele pediu o Dino para colocar em plenário e ele vota de novo, porque ele é relator. Aí ele vota, depois é Carmen Lúcia, Zanin e chega ao Dino, que é o presidente. Mas é unânime ali. Tá? É unânime. Todos
todos ali vão votar para manter a cassação da Carla Zambelli. E ele também votou para tornar réu de novo, né? 3 integrantes aqui. Os 3 que dizem que tentaram amarrar uma bomba em Brasília, no caminhão, enfim. É uma história um pouco esquisita, mas é verdade. Associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, atentado contra a segurança de transporte aéreo. Tá? Se eles fizeram isso mesmo, né, tem que ser preso mesmo. George Wellington, George Washington e o Wellington Macedo e o tal do Alan, tá? O tal do Alan, estão sendo ali, viraram réu de novo, né? Já foram uma vez, agora estão sendo de novo, novamente. O Malafaia acabou de postar. O ditador da toga, Alexandre de Moraes, acaba de desmoralizar a decisão da maioria absoluta da Câmara dos Deputados sobre a Carla Zambelli. Ele diz que vai submeter a primeira turma do STF à decisão dele. Quando é que essa primeira turma contrariou esse ditador? Nunca, segundo ele. Isso só pode ser piada. Ontem teve uma briguinha também entre ele e o Constantino, né? E o Constantino, né? Tá? O Constantino, acho que falou da bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos, acho que foi a bandeira dos Estados Unidos que foi estendida na manifestação, e aí Malafaia respondeu e os dois se desentenderam aí. O senador Alessandro Vieira, ele disse uma coisa interessante aqui, que está na hora dos ministros do Supremo Tribunal Federal serem investigados por crimes. Tá correto, né? Acho que está na hora do Senado ver isso aí. Essa cena aqui que eu sempre digo para vocês, ó, e acontece o tempo inteiro em São Paulo, aqui, ó. Mais de 800 mil clientes seguem sem luz na Grande São Paulo, aí, ó. E olha a árvore em cima do carro, ó. Olha lá, ó. E já são dias, né? Eu já falei e vou repetir. Essas árvores têm que ser cortadas. Cortar. Ah, Marcelo, mas você falando em cortar árvore, pessoal, eu tô plantando árvore. Você viu já eu plantando? Tá aí no meu Instagram aqui embaixo. Vai lá que eu planto árvore. Agora, a árvore eu planto lá na roça. Essas árvores têm que ser cortadas, pessoal, e ser substituídas por árvores que não causam isso tudo. Essas árvores estão velhas, podres, quebra, é só o tempo nublar, São Paulo fica sem energia. Não dá para entender, não. E também tem que cabear subterrâneo, nada de passar por cima esse monte de fio, não. Né? Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? O que está acontecendo em São Paulo, hein? Polícia Federal, pessoal, foi no gabinete de Arthur Lira, a ex assessora dele está pagando o pato agora, hein? É, meu amigo. A assessora dele ali teve busca e apreensão no primeiro momento, acusada de documento falso, desvio de emendas e tal. O Lula quer o Lira na mão dele. Né? E acaba conseguindo, pessoal. Acaba conseguindo. Sabe por quê? Porque aí o cara vai preso. E aí não sei o quê. Então, o que eu quero dizer para vocês? O cara fala assim, eu vou fechar com o PT, com o Supremo, porque senão serei preso. E é mesmo. Tá? O Moraes, ele prende quem ele quiser no Brasil. Quem ele quiser. O cara colocou no bolso mais de 300 deputados, rapaz. Deu uma canetada e derrubou. O Hugo Mota agora sequer vai colocar o Ramagem, porque tá com vergonha. E os deputados também nem vão votar, não.
Se colocar o Ramagem hoje, eles nem vão votar, não. Votar pra quê? Ficar até 4 horas da manhã lá? Votar pra quê? A noite toda articula, liga, não sei o quê. Aí no outro dia, o careca acorda, toma um café com leite, come um pão e fala bem assim, vou derrubar. Pronto, acabou. Então você vê que ficou banal isso aí. A Câmara dos Deputados, se o Mota não reagir, já era ali. Eu nem sei se ele tem como reagir, né? Que na verdade, o Mota, na verdade mesmo, aconteceu o seguinte: o Mota, ele entrou lá, pessoal, contando mentira, né, Mota? Mota, você prometeu a anistia para a direita e você prometeu a não anistia para a esquerda. Eles falam isso o tempo todo, que tem acordo, ó. Não, nós apoiamos porque ele acordou. Aí o outro fala assim, não, nós apoiamos porque ele acordou também, não é verdade? Aí ele entrou lá, né, com mentira. Aí ele não consegue agradar nenhum nem outro, porque a direita quer anistia, a esquerda não queria. Aí ele escolhe dosimetria, aí ele conseguiu desagradar todo mundo. O Lula, a direita, a esquerda e até o Arthur Lira, que disse que estava fora desse balaio de gato que virou uma baderna, né? De segundo ele. Ele usou uma outra palavra lá, mas é desordem, baderna, enfim, é uma situação dessa aí que ele falou, tá? Desordem, baderna, enfim. Rapaz. Se o cara não tiver pulso firme na liderança, não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Tem que ter pulso firme, senão... Tá? Nova pesquisa. Carol Detone e Carlos Bolsonaro lideram Santa Catarina. Esses dois aí serão eleitos, né? Esses dois aí serão eleitos. Pelo que eu tô vendo aí, serão eleitos. Os dois aí em Santa Catarina. É isso aí. Parabéns ao Carlos. Você vê a força que tem Bolsonaro, né? Você vê a força que tem o cara. O filho dele foi para lá, ganhou, né? E também saiu pesquisa aqui em Alagoas. O Renan Filho e o JHC, que eu não conheço, lideram aqui pelo... Ah, não, pelo governo, tá, pessoal? Pelo governo de Alagoas. Renan Filho, que é ministro de Lula, não é isso? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. No primeiro cenário apresentado, João Henrique, ele é do PL. Olha aí, ó, aparece na dianteira, 47,6. E o Renan Filho aparece com praticamente 41. Diferença grande. Tá? Diferença grande. Então ali, já no segundo cenário estimulado aqui, muda de mãos. Renan Filho aparece com 51 e contra o deputado federal Alfredo Gaspar, do União. Então, o filho do Renan, que esse aqui é o Renan Filho, ele perde aí para o PL, né? Se as eleições fossem hoje, para o governo. Mas dá segundo turno, né, pessoal? Segundo turno é um problema. É um problema segundo turno, que aí, ó, mas geralmente quem tá na frente acaba ganhando, né? Não é possível, gente, que esses homens vão ganhar. Os dois, pai e filho, é senador aí, né? Jesus amado. Queria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse. Ah, eu mostrei em outra live, tá? Hoje pela manhã já foi depositado aí cerca de R$7.000 na conta da Jupira, tá? Para ela comprar máquina para fazer coxinhas lá na Argentina. Queria te agradecer muito, tá bom? Forte abraço.